Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem aí com vocês? Por aqui está tudo ótimo. Dia maravilhoso lá fora. Céu azul, azul, azul. E nada de vento. Está uma temperatura super agradável. 11h10 da manhã já. E eu aqui no meu estabelecimento, à toa. Agora não mais, porque agora eu vou estar falando com a minha câmera. E quem sabe daqui a um pouquinho compartilhar com vocês o que eu vou estar fazendo e falando neste momento, né? E agora há pouquinho eu já fiz uma tentativa, óbvio, uma não, várias tentativas de gravar. E como não é nada fácil chegar assim, sentar e agora já sair tudo perfeitinho. Isso que o perfeitinho está muito longe de acontecer. Mas estou trabalhando, estou tentando evoluir a partir daqui, sempre. Toda vez que eu gravar algo, eu vou botar na minha cabeça de que eu vou avançar para melhorar, não para piorar, né? E então agora há pouquinho eu gravei uma parte onde eu daqui a pouquinho deslizei, assim, tipo quando a gente pisa numa casca de banana e dá aquela resvalada, onde eu tive que rir. Eu já assistia a falha minha na maneira que eu falei, eu não lembro agora o que foi, só sei que ficou muito engraçado. Ah, lembrei de eu ficar repetindo coisas. Eu estou muito repetitiva com algumas palavras aí, que são os cacuetes, que a gente às vezes nem se dá conta que pratica. E foram os cacuetes que agora há pouquinho me fizeram deslizar legal aí. Gente, eu estou então novamente aqui com vocês, com o intuito de fazer um material legal, gerar um conteúdo legal aí para quem for assistir. E quem sabe daqui a um pouquinho conseguir fazer com que quem vá assistir também viaje comigo aí no tempo, da maneira como eu vou estar fazendo com vocês, porque eu estou na nostalgia aí, né? Viajei no túnel do tempo no meu último vídeo e vou continuar então no túnel do tempo. Vou tentar lembrar mais um pouquinho das coisas que a gente fazia na infância, principalmente eu na minha infância, né? Então eu fiz assim, uma relação de coisinhas assim que eu não gostaria de esquecer, né? Que são as que eu considero das mais relevantes, assim, das que estão mais claras, assim, né, nas minhas memórias. E vou partir dessas então. E no meu primeiro vídeo eu falei de como que era as festas, como eram, aliás, as festas de aniversário na casa dos meus avós paternos. E então eu vou provavelmente agora ainda dar uma estendida aí no entorno da casa da minha avó paterna. E o que a gente fazia então, além do que eu já relatei aí? Ela tinha um engenho, acho que chama, né, de tirar, botar a cana de açúcar. E daí botaram um cavalo, ou um boi, que for, qualquer bicho que tinha uma tração, né, que tinha força, amarrava e o bicho andava em torno. Para quem conhece a história, já viu, já foi em algum museu ou coisa assim, certamente já conheceu pessoalmente esse negócio aí que eu estou citando. Então, esse cavalo, ou esse boi, ou estes bois, que se não me engano ela colocava 2 bichos para puxar, e onde então um guiava os bichos, o outro ficava no engenho, tocando os pedaços de cana para dentro, e do outro lado, ou seja, 3 pessoas era certo que tinha que ter nos dias que então eles faziam esse trabalho aí de moer a cana, né? E fazer as chinias, ou então as rapaduras também, que eram feitas, né? Que antigamente as pessoas faziam essas coisas aí. Para quem tinha os equipamentos, fazia. Minha avó tinha tudo isso. Só que nos momentos assim que os nossos avós então não estavam em torno da gente, porque era um equipamento que tinha que ter força para mexer nele, e ao mesmo tempo ele tinha um certo perigo de a gente botar os dedinhos entre os cilindros que estão ali girando, né, onde passa a cana no meio. Então eles sempre pediam para a gente não mexer porque era perigoso. Isso sim, daí eles pediam para a gente não mexer. Só que a malandragem era grande, né? E aí quando a gente via, quando tinha 3, 4 crianças juntas, a gente se metia sim de ir mexer nesse engenho aí de cana. Acho que é engenho que fala, nem sei, eu estou usando um termo aí, depois eu vou ver, vou pesquisar para ver se é isso aí mesmo. Mas é onde faziam a moagem de cana para fazer a guarapa, e depois ia para cozinhar, então o que eu falei lá, né, a
rapadura, então a chimia de cana. Aí, as crianças, então, como a gente... Uma criança, às vezes, já é um problema. Imagina 3, 4 juntas. E naquela época, quando não tinha nada de outras brincadeiras, então a gente inventava, toda vez que se encontrava, a gente inventava uma brincadeira nova. Pegávamos a foice, íamos lá no canavial, cortávamos a cana, então, ou seja, trazíamos o que a gente obviamente conseguia trazer, porque era pesadinho, né? E íamos mexer lá nesse negócio aí. Aí, um era o cavalo ou o boi, ou seja, um que tinha que fazer a força, e era pesado, garanto para vocês, porque parece que eu estou lembrando assim, da força que a gente tinha que fazer. A gente empurrava com 2 ou 3 crianças, e a outra, então, tocava a cana de açúcar para dentro, e o outro lado com o copinho, ou que fosse alguma coisa onde o líquido caísse dentro. Lógico que caía muito pouco, mas a gente se divertia com aquilo lá. E então eram as nossas brincadeiras, né, de mexer em torno dessas coisas aí, de adultos. E a gente, então, literalmente era feliz. E hoje na época a gente não sabia, né, que aquilo lá era felicidade. Outra coisa que a gente fazia muito quando a gente se encontrava, então, lá na casa da minha avó. Porque, óbvio que não éramos só eu de neta dela, tinha outros netos que vinham lá. E vizinhos, crianças de vizinhos em volta também. E principalmente isso acontecia nos finais de semana, que daí certamente os nossos pais e os vizinhos em torno, porque não eram muitos, se encontravam para fazer aquela rodada de baralho, que isso era muito comum na época, eles jogavam muita carta, a canastra, o pife. O pife eu gosto de jogar muito. E então o que a gente fazia? A minha avó tinha muitas árvores frutíferas e vários pés de bergamota, e aqueles pés de bergamotas comuns enormes, onde quando carregava de frutas, os galhos caíam para o lado e abria aquele leque. Então a gente conseguia subir por dentro da árvore e se sentava em cima dos galhos de bergamota e se empanturrava de bergamota, assim, do tipo assim, se comia até dizer chega. Se enchíamos de bergamota. E daí também tinha as árvores de caqui, que era outro ponto que a gente se divertia muito, porque daí o que acontecia? Na época a gente brincava com os grãos que tinham dentro do caqui. Que tem. Aí a gente também pegava faca, sem a gente poder pegar, porque faca sempre é um item perigoso para crianças, e era tudo gurizadinho assim. As crianças todas nós tínhamos mais ou menos a mesma idade que a minha, assim, de 5, 6 aninhos. Pegávamos então as facas escondidas e abríamos os caquis. Nem sempre a gente comia os caquis, era só pelo fato de querer abrir a fruta, tirar o grão e cortar o grão para ver o que tinha dentro do grão, porque era legal, ou seja, a gente brincava de querer achar, porque para quem for abrir lá, uma hora quando puderem fazer isso, corta um grão para ver se não tem lá dentro um formatinho, no caso o coraçãozinho da semente, se ela não tem um formato ou de faca ou de colher. Então a brincadeira era, agora eu vou encontrar uma colher, agora eu vou encontrar uma faca. E assim a gente passava horas brincando também. Eram brincadeiras muito, muito saudáveis, né? Um pouco de perigo, lógico, pelo fato de nós pegávamos ou foice ou faca. Mas os machucados, lógico, quando aconteciam, não era problema. Lógico que chorava, porque doía, não tem dúvida que doía. Mas as cicatrizes estão pelas mãos da gente até hoje e certamente ninguém morreu por causa disso. E então eram essas as coisinhas assim que a gente fazia, né, nos nossos encontros na casa da minha avó paterna, que era lá que realmente a gente fazia e acontecia. E outra coisa que eu me lembrei agora que a gente fazia, porque não vou estender mais muito, já vou finalizar logo o vídeo, que a gente fazia numa outra vizinha dos meus pais. Agora já vou me afastar um pouquinho da casa da minha avó paterna e vou ir para uma vizinhança dos meus pais, que também a gente se visitava com muita frequência. E na casa deles tinha uma pequena água assim que corria na beira da estrada. Não era um córrego, mas tinha água correndo. Era uma vertente, melhor falando, que corria sempre uma água bem limpinha, bem clara. E na época, imagina, não tinha nada de poluição.
E daí nessa água que corria tinha uns sapinhos vermelhos, ou sei lá se era um sapinho, acho que era um sapinho. E aquilo lá para nós era uma brincadeira também, brincar com aqueles sapinhos. Às vezes a gente até matava, olha, pense só, que crueldade, né? Mas criança, imagina, assim, não tinha nenhum adulto junto, mas enfim, eram as artes que a gente daí fazia, né? Mas era uma nossa brincadeira também, caçaram aqueles sapinhos vermelhinhos, eu nunca mais vi. Devem ter se extinguido aí com o tempo, infelizmente. E então a gente ficava realmente... E daí tinha riachos, onde a gente também entrava dentro dos riachos, que não era para a gente entrar e a gente entrava, e se molhava. E o pé de caqui também, ali era muito comum dele estar sendo explorado, porque tinha vários pés de caquis, inclusive no pátio deles. Então ali a gente também brincava muito em torno, e sempre a brincadeira era a mesma, as sementes que a gente brincava, às vezes estragava um monte de frutas e só para brincar com as sementes. Gente, vou interromper, são já meu 11º minuto, espero que vocês gostem, né, desse pequeno trecho assim, de história de infância, né, que eu tive. Espero que vocês também tenham tido, para quem é da minha época, tenham tido esses momentos maravilhosos de brincar e de ser feliz, quando a gente não sabia que era feliz. Tá, joia? Então, fica um grande abraço a todos e vamos ao capítulo número 3.